Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br, ou você pode acessar o programa através da internet no portal no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de que acompanhar as notícias e matérias que o sindicato prepara com exclusividade e carinho para você, trabalhador e trabalhadora. Este programa Visão Trabalhista em Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Outino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe, conheça mais os projetos do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é um tema bastante fresco, interessante e importantíssimo. Mais uma causa que o governo federal consegue para você, trabalhador, trabalhadora, estudantes. Estamos falando de sistemas de cotas nas universidades. Mais um ganho para a população brasileira. Para falar desse assunto, nós convidamos a professora Vera Lúcia Lopes. Ela é psicopedagoga social, que vai tratar um tema tão importante, né, Vera? Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu é que agradeço, Eduardo, pela oportunidade de falar de um tema bastante pertinente neste momento, né? E eu acredito que um tema com uma complexidade bastante grande, até porque os brasileiros têm dificuldade de entender o sistema de cotas por ser uma ação afirmativa voltada, em especial, para a população afro-brasileira, né? Então, quando discutimos sistemas de cotas, existe uma ação política que nem sempre fica explícito para a grande maioria da população brasileira, da sociedade brasileira. Mas, com os sistemas de cotas, muitas outras ações afirmativas estão tendo visibilidade. Então, para mim, enquanto mulher negra, né, preocupada com a educação no nosso país, para que a educação ganhe um espaço que contemple a grande maioria da sociedade pobre, então o sistema de cotas vem ao encontro da necessidade de incluir pessoas que dificilmente teriam a oportunidade de estar cursando o terceiro grau numa universidade pública, né? Até por conta do poder econômico que não dá uma sustentabilidade para esse público estar nas universidades privadas. Só para refrescar a memória do nosso telespectador, no dia 15 de outubro, a regulamentação do sistema de cotas nas universidades, chamada Lei das Cotas, foi publicada no Diário Oficial da União. Com ela, 50% das vagas em universidades e institutos federais ficarão reservadas a estudantes que frequentaram todo o ensino médio em escolas públicas. Eu lhe pergunto, Vera, com a sua presença aqui nesse ganho, volto a repetir, esse ganho com a presidente Dilma sancionou essa lei, qual a importância das cotas para os brasileiros, no modo geral? As cotas para os brasileiros é uma ação afirmativa que acontece em toda a história do Brasil. É porque, veja bem, desde sempre, os filhos, por exemplo, dos grandes fazendeiros, eles sempre tiveram cota nas universidades. Mas como era um grupo de elite, isto ficava dentro do próprio grupo, porque as universidades públicas, elas foram pensadas pela elite e para a elite. Então, quando falamos de cotas para alunos que provêm de escolas públicas, então a gente já percebe que tem um teor diferenciado. E esse teor político, ele vai contemplar um grupo social que, pela qualidade do ensino das escolas públicas,
dificilmente eles teriam acesso à escola, às universidades públicas, até porque as universidades públicas continuam promovendo um vestibular com conteúdo linear, que nas escolas públicas, pela baixa qualidade do ensino, então esses alunos não têm preparo. Não tem acesso. Não. Quando se diz linear... Porque esse vestibular contempla um conteúdo onde o aluno ele tem que ter garantido um estudo de qualidade desde as séries iniciais, o que não acontece com os alunos que vêm dos grandes grupos, né, das grandes periferias, com como que eu posso dizer, com um nível socioeconômico muito baixo. Muito baixo. Então, são alunos que não têm acesso a livros de pesquisa, a viagens, a um conteúdo que é exigido nesse vestibular. Então, eles dificilmente vão ter acesso. E existe, né, por parte de uma grande maioria da sociedade, até mesmo negros, que são contra as cotas, porque talvez não façam memória do histórico, né, do povo negro, dos povos indígenas e da grande massa da sociedade pobre que vem da periferia sem acesso aos conteúdos que deveriam ser dados, né, até o ensino médio. Agora, você citou um tema importante, historicamente dizendo, os próprios negros, alguns, são contra. Agora, as cotas podem, na sua opinião, resolver os problemas sociais e raciais no Brasil? É uma maneira? Podemos dizer que, neste momento, é uma ação afirmativa que pode garantir novos espaços para negros e não negros que também vêm da sociedade pobre, né, desse grupo economicamente fragilizado no Brasil. Porém, desde que começamos a falar sobre as questões de cotas, então esse assunto desperta sempre aversão por um determinado grupo que vê ameaçado alguns espaços que sempre foi dos grupos privilegiados, da elite. Então, isso sempre incomoda a esses grupos. E aqueles que não entendem ou que não têm uma visão um pouco mais politizada da história do povo negro no Brasil, então, mesmo enquanto negro, ele acha que as cotas demonstram que os negros não têm capacidade, né? Não têm mérito para conseguir entrar nas universidades sem as cotas. Mas é uma leitura equivocada, porque existem muitos negros que conseguiram cursar a universidade pública. E quando eu digo muitos, é em um universo bastante peculiar. Porque a grande maioria, né, pela porcentagem de afro-brasileiros, até mesmo lembrando o último censo de 2010, onde os afro-brasileiros autodeclarados, né, eles já formam um percentual de mais de 51%. Mas esses negros que são contra cotas, eles não têm uma visão política da situação do negro no Brasil. Por isso eles tomam essa posição. Enquanto que alguns não negros, mas sendo solidários e entendendo que as cotas é uma oportunidade de diminuir a desigualdade social, eles são a favor. Teve uma inversão aí, né? Exatamente. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a professora Vera Lúcia Lopes, ela é psicopedagoga social. Minha voz falhou, né? Vera Lúcia Lopes, psicopedagoga social, tratando um tema tão importante que é o sistema de cotas nas universidades. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Você é o nosso convidado especial. Participe do nosso programa no visãoemdebate@eg.com.br. O tema do programa: Sistema de Cotas nas Universidades. Minha convidada de hoje é a professora Vera Lúcia Lopes, psicopedagoga social. Vera, você concorda com os critérios complementares, que são aqueles que avaliam o aluno pela renda familiar e raciais para a distribuição de vagas? Eu concordo, porque primeira coisa tem que ter uma comprovação de que realmente esta pessoa é afrodescendente. Ela tem que comprovar com A mais B, embora a autodeclaração também é considerado como um fator preponderante para essa admissão desse jovem, desse indivíduo na universidade a partir dos sistemas de cota. Mas a questão econômica tem que ser levada em conta. Se o aluno realmente fez o ensino médio nenhuma escola pública, porque esses são 2 pontos fundamentais, porque a pessoa vai ter que comprovar realmente que está dentro da renda per capita que foi firmado, quando a lei foi sancionada. Tem que vir de escola pública no ensino médio. Tem que estar com uma autodeclaração de que é afro-brasileiro, afrodescendente ou indígena. E, então, esse tripé, a autodeclaração, a renda e o estudo nas escolas públicas. E agora a gente sabe que o critério vai ser também a nota do Enem, a nota do Enem. Então, a questão de méritos para a pessoa entrar vai ser a partir da nota do Enem. Então, eu acredito que muitos vêm com a possibilidade de ter um declive no nível de ensino por alunos que entram por cotas, mas a gente já sabe que nas universidades onde isso já acontece, a partir do momento que esses alunos têm essa oportunidade, então o que vai acontecer? Ele consegue provar com A mais B que ele tem a mesma capacidade que um outro aluno não cotista. Tanto que já existe dados estatísticos que comprovam que as notas de alunos que entraram por cotas, elas são equiparadas a alunos não cotistas. Então, pensar que vai diminuir o nível, eu acho que são suposições antecipadas. Então é interessante, você citou isso, é importante, porque muitos especialistas pensam assim, que o nível das universidades irão cair em decorrência da lei de cotas. Isso é uma informação leviana, já como a senhora já citou. Porque assim, existem muitos dados que a gente pode até subsidiar, dar o aporte para essa discussão. Por exemplo, nas organizações privadas, a gente percebe o número mínimo de negros em cargos de destaque. Por quê? Ali não depende só do seu potencial, da sua competência enquanto profissional, vai depender também do QI, ou seja, quem te indica. Agora, nas repartições públicas, então, a gente foi percebendo no decorrer da história que, na medida em que as repartições públicas
abrem concursos, então as pessoas vão competir de igual para igual. Concurso, ele dá a oportunidade àquele que tem competência para exercer aquela determinada função. Então, durante muitos anos, né, eu me lembro quando criança, a gente ouvia dizer que as repartições públicas eram os navios negreiros. Por quê? Porque ali existiam muitos negros, né, muitos negros, em cargos diferenciados, né, diferenciados. E eu, por exemplo, eu fui uma professora concursada. E a partir do concurso, eu pude mostrar o meu potencial, né? Então, o concurso era uma oportunidade que o negro tinha de competir de igual para igual. Agora, nas universidades públicas, o que acontece? Veja bem, a pessoa pobre e o negro ainda continua sendo a maior porcentagem da sociedade que está num nível socioeconômico abaixo do desejado, do ideal. Então, o que ocorre? O pobre, o negro, ele estuda no ensino infantil, no ensino fundamental e no médio, nas escolas públicas. Então, a gente fala que é os 3 P's. É o P do infantil da escola pública infantil, é o P da escola pública fundamental, é o P da escola pública no ensino médio. E acaba tendo um 4º P, que é aí todo o pivô de toda essa conversa e de toda a luta da comunidade negra. No ensino superior, ele tem o P das faculdades, das universidades privadas. Agora, o inverso, veja bem, classe média rica, se é que existe classe média, né? Mas, então, vamos dizer, a elite no Brasil, então, tem o P das escolas privadas no infantil, tem o P da escola privada no fundamental, tem o P da escola privada no médio e tem o 4º P no ensino superior, o P das universidades públicas. Olha, é muito complicado. Por exemplo, eu dei aula na faculdade. E aí, o que a gente deparava? A comunidade pobre, a grande maioria negros, lá estudando em uma universidade pública, aliás, privada. E perdia o emprego, tinha que parar a faculdade. Foi uma época que começou o sistema do Escola da Família. Então, negrinhos e não negrinhos pobres, eles trabalhavam o dia todo, iam para a faculdade privada à noite, sabe, sem condições ideais, porque nem sempre tinham dinheiro para o mínimo, para alimentação, estavam assonados. E aí o que acontece? Então veio essa possibilidade dele ter bolsa com a Escola da Família. Aí ele ficava o sábado e domingo, né, trabalhando nas escolas estaduais, como aluno estagiário, voluntário, né? Voluntário, para que ele pudesse, então, custear a sua universidade. Então, veja, é um sistema que escraviza a pessoa e até mesmo diminui a possibilidade de um bom rendimento desse aluno. Além de escravizar, acaba discriminando uma pessoa dessa. Exatamente, exatamente. Falei para você que o tema era importante, polêmico e interessante. Por isso que eu trouxe aqui a professora Vera Lúcia Lopes, psicopedagoga social, ela que está tratando o tema Sistema de Cotas nas Universidades. Está gostando do nosso programa? Então clique no nosso e-mail e participe. visãoemdebate@eg.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não mude de canal. Fique conosco, não saiam daí.
Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve e trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Betti, fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Participe do nosso programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre o sistema de cotas nas universidades. Minha convidada é a professora Vera Lúcia Lopes, psicopedagoga social. Vera, como a senhora avalia o argumento de que as cotas contribuem para fomentar o preconceito e a discriminação, Vera? Então, Eduardo, a gente dando continuidade, né, àquilo que a gente disse anteriormente, onde algumas pessoas, por falta de informação histórica, podemos dizer assim, elas acabam vendo as ações afirmativas como algo negativo. Porém, na medida em que a pessoa busca se informar politicamente sobre dados históricos, né, do nosso país, sobre a história que envolveu todo o processo, né, o processo educacional para o povo negro, que só teve a possibilidade de regularizar a sua matrícula, a sua permanência nas escolas públicas, muito depois da tida como abolição inacabada, né, do 13 de maio de 1888. Então, se a pessoa tem uma leitura clara do que foi o processo de entrada do negro na universidade, ele vai ter a clareza que não é nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, é um ressarcimento daquilo que o país deve para essa população. Porque sem estudo, o negro ficou impossibilitado de sentar durante séculos às mesas de decisões. E quando você, né, ou um segmento da sociedade não participa das mesas de decisões, então os encaminhamentos, as propostas, os projetos políticos vão sempre contemplar aquele grupo que estava encaminhando aquele processo. Então, não tem nada de preconceito. Eu, por exemplo, as faculdades que eu fiz foi em faculdades privadas. Por quê? Porque na época que eu fiz, as duas faculdades não havia o sistema de cotas. Não havia o sistema de cota. A minha filha também fez uma ótima universidade, porém, tanto eu como o pai trabalhávamos manhã, tarde e noite para custeá-la, e ela só pôde ir para o mestrado e doutorado em uma universidade pública, a USP, por sinal, na Faculdade de Medicina da USP. Por quê? Porque ela teve a oportunidade de ter uma família com uma estrutura que garantisse que ela não precisasse trabalhar durante a sua vida escolar, desde o fundamental, médio, e fazer uma universidade de qualidade. Porém, nem todos, ou seja, da minha família, eu posso dizer que Fernanda Lopes é a única que pôde ter esse privilégio. Toda essa estrutura. Mas eu e o pai não tivemos isso.
Agora, Vera, é um dado importante que você está citando e é preocupante. Como conscientizar, então, a população da necessidade de se criar políticas para a inclusão de pessoas de baixa renda, negras e indígenas? Então, Eduardo, é um processo longo que começa lá com as histórias dos quilombos, né? E a gente tem aí já novembro, que vai fazer com que Osasco novamente discuta esse legado do povo negro e potencialize tudo que o negro tem para mostrar a partir da sua competência intelectual, da sua competência artística, né? E, veja bem, no governo popular do presidente Lula, ele atendeu a uma reivindicação das comunidades negras, dos movimentos negros, como eu disse, iniciaram lá na época dos quilombos, com Zumbi dos Palmares e tantos outros. Então, o presidente Lula assumiu no dia 1º de janeiro de 2003 e já no dia 9 de janeiro ele estava sancionando uma lei que exigia o estudo da história do povo negro a partir, né, da história do continente africano, todo o processo desses negros que para cá foram trazidos, né, porque existe maneiras e maneiras de falar. Fala que eles vieram. Os meus ancestrais não vieram, eles foram trazidos para esse país. Então, o ensino, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, exige o ensino da cultura afro-brasileira e ensino sobre a história da África nas escolas. Olha, por quê? O próprio povo negro não sabe da verdadeira história. Porque se a história do Brasil sempre foi escrita por um pequeno grupo, é lógico que aquilo que trazia um legado, né, como que eu posso dizer, de potencial artístico, de potencial de uma cultura positiva do povo negro, isso não apareceu nos livros nos quais eu estudei. Eu só fui conhecer o legado dos povos africanos quando eu já estava na universidade, e por ser uma universidade que eu fui fazer voltada para a educação, então eu queria saber mais dados sobre a história do meu povo, sobre a história dos meus ancestrais. Então eu fui buscar. Eu tive interesse. Tardiamente, mas conseguiu. Mas eu fui atrás. Agora, se a gente não consegue ter conhecimento das nossas raízes, então fica difícil trabalhar por uma política de inclusão. E aí vem as histórias, que é um preconceito, até mesmo, graças a Deus, de um pequeno número de negros. Aí está dado o recado da professora Vera para você, telespectador, você que nos acompanha, eu sei que são muitos. A conscientização da população nesta inclusão é fundamental para termos um Brasil diferente nos próximos anos. Ela está falando da história dela. Eu tenho certeza que você em casa, que passou pela mesma situação ou vive a mesma situação, sabe que tem que correr atrás para conseguir. E a gente quer mudar isso, né, Vera? Mudar essa realidade. Precisamos. O negro faz parte da história do nosso país, né? O Brasil, ele é um país negro. É isso que a gente tem que se conscientizar. Passou das 6, é boa noite, né, Vera? Exatamente. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Adorei o programa. Nosso tema de hoje foi Sistema de Cotas nas Universidades. Minha convidada é a ilustre professora Vera Lúcia Lopes, que tratou o tema Sistema de Cotas nas Universidades. Ela que, além de professora, é psicopedagoga social. Ela tem um currículo aqui grande, não dá nem para citar que é tanta formação. Vera, obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. E já faço um convite para ela estar voltando para nós falarmos do Dia da Consciência Negra aqui em Osasco. Ah, que bom, que bom. Então, eu agradeço, né?
a TV Osasco. Agradeço também a indicação da Sônia Rainho, uma companheira de muito tempo de caminhada, né? A Sônia Rainho, que coordena os trabalhos na Coordenadoria de Gênero e Raça aqui da cidade de Osasco. Agradeço a você, Eduardo. Espero, né, ter contribuído um pouco para a reflexão sobre esta temática, que é bastante complexa, porém, eu quero garantir que é uma ação afirmativa e que eu, enquanto mulher negra, luto com meus companheiros e companheiras para que muitos outros negros e negras possam ter o privilégio de ser um aluno em uma universidade federal a partir das cotas. E espero que as universidades estaduais também comecem a abrir esta possibilidade, né, como a nossa maior universidade do país, que ainda continua tendo como público usuário apenas uma comunidade, um percentual da sociedade que é da elite, né? Estou falando da Universidade de São Paulo. Vamos mudar esta realidade, com certeza. Queremos e podemos. Com certeza. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado a você em casa por ter ficado conosco até agora, pelo seu carinho e, claro, também pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. Anote aí, visãoemdebate@eg.com.br ou acessando nossa página na internet, www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!